Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Paz seja convosco aos irmãos também através da live. Pastora Maria Helena, minha esposa, e a Manu, minha filha. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos? Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por esta rica oportunidade de estar aqui na primeira quadrangular de Capão Bonito. É isso mesmo? É a primeira aqui, né? E pela graça de Deus, agora em fevereiro, se Deus quiser, creio que Deus queira, eu estarei completando 41 anos. E por 16 anos eu fui coordenador regional de jovens em Itapetininga e região. E eu me lembro que teve um tempo que nós fizemos aqui 2 encontrões de jovens há tantos anos atrás. Então, é uma alegria poder voltar a essa casa de oração, essa casa do Senhor. E eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer aqui ao anjo da igreja, o pastor Wilson Garcia, pastor Ivete. Como o pastor Wilson falou, já nos conhecemos desde o final dos anos 90, lá em 97, 98. Eu lembro quando o senhor levava a banda Kadosh, lá na IEQ, Vila Rio Branco. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Wilson, porque o pastor Wilson e a pastora Ivete pastorearam a minha mãe por mais de 10 anos. A minha mãe mora ali do lado da quadrangular Rio Branco, que hoje é o pastor Jairo que está pastoreando. E por 10 anos, por ser perto da casa da minha mãe, os senhores pastorearam muito bem a minha mãe. E então agradeço pelo convite, pela confiança. E agradeço também a todos os irmãos que vieram debaixo dessa chuva. Janeiro sendo janeiro, chove bastante, mas glória a Deus que aqui estamos. Amém, amados irmãos? E eu tenho da parte de Deus uma boa palavra para pregar para a igreja nesta noite. Uma boa palavra da parte do Senhor para compartilhar ao coração da igreja. Glória a Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, convido os amados irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor. No Salmo capítulo 84. Aleluia. Salmo capítulo 84, versículo 4. Salmo capítulo 84, verso 4. Diz assim: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Mais uma vez, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Segure aberto a sua Bíblia, pelo livro ou pelo celular, e curvemos nossas cabeças. Senhor Deus e Pai, fala conosco através da tua palavra mais uma vez. O Senhor já tem falado, aleluia, a tua palavra para esta casa de oração, usando, ó Deus, a vida do pastor Wilson, da pastora Ivete, dos obreiros, dos pastores auxiliares, dos pregadores e pregadoras, homens e mulheres de Deus, que tem ministrado a tua palavra nesta casa de oração. Não diferente nesta noite, eu peço, Senhor, fala mais uma vez conosco, em nome de Jesus, e a amada igreja vai dizer amém. Esse salmo começa falando aqui no versículo 4, bem-aventurados. A palavra bem-aventurado, ela também significa felizes. A palavra bem-aventurado, ela também significa abençoados. Então, nós vamos ter aqui pelo menos 3 significados para a palavra bem-aventurados. Felizes, ditoso ou ditosos e abençoados. No inglês seria blessed, abençoados. E eu vou usar o significado da palavra abençoados. Está escrito bem-aventurados, mas eu vou usar o significado abençoados. Então o tema da pregação de hoje é: abençoados os que habitam em tua casa. Essa é a mensagem que Deus me deu para eu pregar para a igreja. Abençoados os que habitam em tua casa. Mas quem escreveu o Salmo 84? Vamos ver quem escreveu? Aqui no Salmo 84 eu quero que você leia comigo o verso 9. Diz assim: Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Quem seria esse ungido?
Eu vou pedir para que você abra no Salmo 89, versículo 20. Vai dizer assim a palavra de Deus no Salmo 89, verso 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Glória a Deus. Descobrimos quem é o salmista. Por isso que é bom a gente estudar a palavra, irmãos. O bom da pregação é você ouvir e aprender a palavra de Deus. Na minha opinião, essas são as melhores mensagens. Que não adianta nada eu ficar aqui gritando do início ao fim, apesar de sermos pentecostais, e a gente não aprender nada. Então eu gosto muito de estudos bíblicos. Não é um estudo bíblico que eu vou trazer para a igreja, é uma pregação, mas eu gosto de examinar. Jesus, ele ensinou em João 5,39, examinai as escrituras, porque elas de mim testificam. Uma vez que descobrimos agora que esse ungido é Davi, Davi então recebeu a inspiração de Deus para escrever o Salmo 84. Ele então que declarou, abençoados aqueles que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Aleluia. Mas agora, eu vou mostrar aqui algumas etapas na vida de Davi para a igreja, para nós compreendermos esse sermão que Deus me deu. Eu vou entrar agora aqui no corpo do sermão, portanto, eu peço que os amados irmãos redobrem vossas atenções. Vamos ver um pouco aqui sobre a vida de Davi. O Salmo capítulo 23, leia comigo. Salmo capítulo 23, versículos 1 e 2. O salmo mais conhecido da Bíblia. Vai dizer assim no Salmo 23, versos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Segure aí. Quando o rei Davi, ele fala, deitar-me faz em verdes pastos, eu acredito que todos nós aqui gostamos de estudar a Bíblia Sagrada. Não é novidade para os irmãos e para a igreja que, quando o rei Davi escreveu o Salmo 23, ele estava no pasto. Ele recebeu essa inspiração no pasto, uma vez que Davi foi pastor de ovelhas. Em 1 Samuel, no capítulo 16, quando o profeta Samuel vai ungir o rei Davi, aonde ele estava? No pasto, cuidando de ovelhas do seu pai Jessé. Então Davi, ele sabia muito bem o que era esse relacionamento de pastor e ovelhas. Então quando ele fala o Salmo 23, ele estava no pasto, ele recebeu essa inspiração ali no pasto. Mas nós sabemos que em 1 Samuel capítulo 16, o rei Davi, ele foi ungido como futuro rei de Israel. Mas Davi tinha na ocasião cerca de 16 a 17 anos. E ele só vai começar a reinar em Hebrom, no reinado de Judá, apenas com 30 anos de idade. Ele vai reinar em Hebrom 7 anos e em todo Israel por 33 anos. 33 mais 7 é 40. Então o rei Davi, ele vai reinar por 40 anos em todo Israel. Ele começa a reinar com 30 anos e morre com 70 anos. Então ele vai ter 40 anos de reinado. Só que no versículo 2, ele ainda está no pasto. Já já os irmãos vão entender aonde essa mensagem vai parar. O que Deus quer falar conosco hoje aqui. Então eu quero que os irmãos vejam aqui esse primeiro tempo dessa pregação, dessa mensagem, que é Davi no pasto. Ele ainda não tinha coroa sobre a sua cabeça. Mas depois que Davi começa a reinar com 30 anos, o rei Davi vai fazer uma coisa tão linda, que eu vou ler com a igreja aqui na Bíblia Sagrada. Ele vai fazer algo tão lindo que o rei Saul, que o antecedeu, não fez. O rei Saul também reinou 40 anos. O mesmo tempo que o rei Davi reinou. Ou seja, o que a gente enxerga aqui? Deus deu oportunidades para ambos. O rei Saul teve a oportunidade de 40 anos, mas não fez o que o rei Davi fez nos 40 anos. Então vejamos, o que é que o rei Davi fez? Então eu convido a igreja a abrir comigo a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 15. Eu quero que você leia comigo, eu tenho todo esse esboço na minha cabeça.
Lá em Itapetininga eu sou professor de homilética já há 15 anos, mas o Senhor falou comigo, eu não quero que você cite o esboço na sua cabeça. Eu quero que a igreja abra a palavra e medite, porque eu quero que a minha glória apareça, não o seu conhecimento, não a sua memória. Quem pode dar um glória a Deus aí? Por isso que eu quero que você leia comigo. 1 Crônicas, capítulo 15, vamos ler dos versículos 1 ao 3. Fez também casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Armou-lhe uma tenda. Verso 2. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Verso 3, e Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Agora 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 1 ao 3. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda, que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Agora aqui mesmo em 1 Crônicas, vai comigo para o capítulo 24. O capítulo 24, irmãos, acima do versículo 1, talvez esteja escrito na sua Bíblia assim, ó. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos, acima do verso 1. Mas leia comigo o versículo 18. A 23ª a Delaías e a 24ª a Maasias. Agora mais uma leitura. 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o seu ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Versículo 2, dos filhos de Asaf foram Zacur, e José, e Netanias, Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizavam debaixo da direção do rei Davi. Agora veja o versículo 31. A 24ª a Romante-Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Segure aberto aí. O que o rei Davi vai fazer então? Nós vemos que no Salmo 23, versículos 1 e 2, ele vai falar do pasto. Mas agora Davi entra para reinar. Ele entra com 30 anos de idade. E ele então percebeu algo. O quê? Que o seu antepassado Moisés, o profeta que falava com Deus face a face, nos dias do profeta Moisés teve um tabernáculo. Aquele tabernáculo conhecido também como o tabernáculo de Moisés. Na verdade o tabernáculo era de Deus, mas dentro da teologia conhecemos como o tabernáculo de Moisés. Naquele tabernáculo, olhem só, a entrada daquele tabernáculo chamava-se átrio, aonde o povo podia entrar para oferecer sacrifício junto ao sacerdote. Mas aí teria uma primeira cortina. Naquela primeira cortina, o povo não podia entrar. Só podia entrar o sumo sacerdote e os sacerdotes. E ali naquela segunda cortina, nós tínhamos o castiçal, nós tínhamos a mesa dos pães da proposição. Só que depois tinha uma segunda cortina. E aquele lugar era conhecido como o Santo dos Santos. E atrás daquela cortina tinha ali a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Esse era o tabernáculo nos dias de Moisés. Só que quando Deus levou Moisés, a palavra fala em Deuteronômio 34, que Moisés não entrou na terra prometida, mas o seu discípulo, o seu servo Josué, conduziu o povo de Israel a Canaã, a terra que manava leite e mel. Então, passa-se tantos anos e vem os dias do primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. Porque se você pegar de Deuteronômio, o próximo livro é Josué. Josué torna-se um líder. Com a morte de Josué vem o período dos juízes. E após o período dos juízes, a própria nação israelita pediram um rei. Porque as nações vizinhas, sejam elas amigas ou inimigas, cada nação tinha um rei. Então Israel clamou, queremos um rei. O rei Saul entra. E vocês sabem que o rei Saul ele foi ungido com um vaso de barro.
Já Davi foi ungido com um chofar, chifre de carneiro. O vaso de barro, se você soltar no chão, ele quebra. Era profético, era Deus falando que o reinado de Davi, de Saul, se quebraria. Mas o chifre de carneiro, se você soltar no chão, ele não quebra. Era profético porque o reinado de Davi duraria para sempre, porque da linhagem de Davi veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O rei Saul, ele vai reinar 40 anos em Israel. E a Arca da Aliança, nos dias de Saul, ela ficou lá no tabernáculo de Silo, ou Shiló, no hebraico. Em 1 Samuel capítulo 2, nós vemos a história de Ana, mulher de Eucana, Penina, e todos nós sabemos do nascimento do profeta Samuel. O sacerdote daqueles dias era Eli, em Siló, ou Shiló. A Arca da Aliança estava ali. Porque Samuel, antes de dormir, ele olhava para a arca. Você sabe dessa história. Mas o rei Saul não se preocupou em fazer uma casa digna para Deus. Porque a Arca da Aliança, sabemos que era o símbolo da presença de Deus. Saul passou, ele teve a sua oportunidade. Mas quando o rei Davi estava com a coroa na cabeça, ele disse assim: eu vou fazer uma casa para o meu Deus. Então Davi, ele vai fazer uma tenda, ele vai fazer uma cabana, e era uma cabana simples, era uma tenda simples, um tabernáculo simples. Diferente dos dias de Moisés, que tinha ali o átrio, o santo dos santos, no tabernáculo de Davi não. Todo o povo podia vir naquele tabernáculo para adorar o Deus que fez o céu e a terra. E nós lemos em 1 Crônicas capítulo 15, versículos 1 ao 3, que Davi, ele vai trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel, ou seja, era o centro. Davi vai trazer a presença de Deus para o centro. Aleluia. Olha Deus falando com a igreja nesta noite. Nós estamos debaixo do ano profético de uma nova história. Muitos irmãos têm colocado a presença de Deus de lado, têm colocado a presença de Deus lá longe, mas o rei Davi trouxe a presença de Deus para o meio, para o centro. Aleluia. O Senhor fala para a igreja nesta noite: centralize a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, na sua igreja. Deus precisa estar no centro. A segunda coisa que Davi vai fazer, ele então vai conseguir reunir as 12 tribos de Israel. Você leu comigo que todo Israel estava diante agora daquele tabernáculo. Eu louvo a Deus porque eu estou na casa do Senhor aqui em Capão Bonito. Essa é a casa de Deus. Essa é a primeira quadrangular de Capão Bonito. É nessa igreja que Deus chamou você com a sua família para servir a Ele. Aleluia. Com o passar do tempo a gente vai perdendo isso, irmãos. A gente vai se acostumando. Aqui é a casa do Senhor. Aqui é a casa de Deus. Aleluia. E agora todo o povo de Israel, eles estão unidos para louvarem ao Senhor. E o rei Davi, ele começa então aquele culto. E naquele culto tinha louvor, naquele culto tinha palavra, naquele culto tinha orações, naquele culto tinha sacrifícios pacíficos que apontam para dízimos e ofertas, contribuições para a casa do Senhor. Esse era o culto. E Davi era um homem tão abençoador e liberal, ele tinha o dom da liberalidade, que ele percebeu: eu quero que o povo gaste tempo na presença de Deus. E o povo estava em pé adorando ao Senhor. Então Davi vai pensar assim: eu vou dar um pedaço de pão para cada um, porque pão é carboidrato. E eu vou dar um pedaço de carne, um bom pedaço de carne para cada um. Carne é proteína. E eu vou dar um frasco de vinho para cada um. O vinho alegra o coração. Davi pensou no povo, ele deu alimento para o povo, porque o povo estava desde manhã até a noite adorando o nome do Senhor. Foi assim que Davi começou a implantar o culto em seu reinado. Minutos atrás, o ministério de louvor aqui da igreja, um ministério tão abençoado, vocês estavam louvando. Mas se vocês lerem a Bíblia Sagrada, do Gênesis até 1 Crônicas, os irmãos chegarão à conclusão que não tinha músicos no louvor, não tinha. Então, quando Jesus voltar, porque o arrebatamento da igreja está próximo, Jesus está vindo, Maranata, a hora vem Senhor, aleluia. Após o arrebatamento da igreja,
Jesus ele vai falar em Mateus 8:11, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão na mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela grande mesa que começa no Oriente e termina no Ocidente, ali também tem uma cadeira reservada para você, em nome de Jesus, para a sua família. E todos os que são músicos, os que tocam guitarra, baixo, teclado, violão, bateria, qualquer outro instrumento, eu tenho certeza que cada músico, cada cantor, cada backing vocal irá lá no céu dar um abraço no rei Davi e vai falar: rei Davi, obrigado, foi o Senhor que estabeleceu os músicos na igreja e no culto. E Davi ficou tão feliz com aquilo, de ver o povo adorando e louvando e cultuando, que ele despede o povo na bênção. E então Davi vai ter uma inspiração. Qual? Ele vai implantar na tenda, no tabernáculo, na casa de Davi, 24 horas de adoração. Somente nos dias de Davi houve as 24 horas. Nós sabemos que Davi foi tão íntimo de Deus. Nós sabemos que Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Agora, nós lemos em 1 Crônicas capítulo 24, a divisão de 24 turnos dos sacerdotes, que aponta para os pastores. Só que em 1 Crônicas 25, nós vemos 24 turnos. Olha a organização na casa de Deus. Olha a administração. Olha o zelo. Deus, ele habita onde tem ordem, onde tem disciplina. A cada hora uma família entrava, a família de Asaf, de Emã, leia na sua casa todos os nomes. Mas no capítulo 25 de 1 Crônicas, ele vai separar 24 turnos de cantores. Agora perguntem para mim por que ele fez 24 horas de adoração. Pergunte para mim por quê. Eu só vou falar se você perguntar mais forte. Pergunta para mim por quê. Davi era tão íntimo de Deus, que Davi já sabia que lá no trono, da glória do Senhor, a única coisa que subiu acima do trono de Deus foi a adoração. Porque Deus está sentado em seu alto e sublime trono, e quando Deus olha para os céus, Ele olha para cima dele, Ele vê os serafins que têm 6 asas, que cantam e adoram para todo sempre, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas quando o rei Davi estabeleceu 24 horas de adoração, era Deus fazendo isso aqui, nos dias de Davi. Deus olhava para cima, 24 horas, por toda a eternidade, santo, santo, santo. Mas quando Deus olhava para baixo, Ele olhava em Jerusalém, nos dias do rei Davi, Ele olhava para Israel, 24 horas subia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso foi tão forte ao coração do nosso Deus, que Deus ficou com saudades. Vou citar 2 versículos bíblicos para a igreja. O rei Davi, ele passa, ele morre. No tempo ali dos profetas menores, houve um profeta chamado Amós. Amós, que foi boieiro ou boiadeiro, ele era o cowboy de Deus. Ele era um homem que trabalhava na roça. Ele colhia sicômoros. E Deus então chama Amós. Apenas ouça, em Amós capítulo 9, versículo 11. Que benção, a igreja inteira aqui prestando atenção nessa palavra. Olha o que Deus vai falar. Deus vai abrir o coração para o profeta Amós, o profeta, o boieiro, o homem do campo. E Deus vai falar assim para Amós: eu, o Senhor, lá em Amós 9:11, eu, o Senhor, tornarei a levantar a casa caída de Davi. Percebam, amados irmãos, que Deus não citou o tabernáculo de Moisés. Irmãos, falar de Moisés dispensa comentários. Deus não fala: eu vou levantar o tabernáculo de Moisés. Não. Deus também não fala do primeiro templo, da magnitude do primeiro templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O primeiro templo construído por Salomão. O primeiro templo que Deus aparece 2 vezes, uma no fogo e a outra na nuvem, a Shekinah de Deus, que encheu a casa do Senhor. Deus não menciona o primeiro templo. Deus também não vai mencionar o segundo templo, o templo de Zorobabel, nos dias do profeta Ageu.
Aquele segundo templo que havia uma profecia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E nós sabemos que essa glória da segunda casa foi Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus entrou naquele segundo templo, mas percebam, amados irmãos, Deus não cita o tabernáculo de Moisés, Deus não cita o primeiro templo, Deus não cita o segundo templo, mas Deus vai citar: eu vou levantar de novo a casa de Davi, a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi. Aleluia. Deus ficou com saudades. E essa palavra é confirmada, ouça, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16. O médico amado Lucas escreve Atos. Nós sabemos que todo o livro de Atos dos Apóstolos foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas em Atos 15, 16, repete-se a profecia de Amós. Deus vai falar assim no tempo da igreja. Aleluia. No tempo ali da igreja primitiva, mas já é na era da igreja, no nosso tempo, dispensação da graça. Deus vai falar: tornarei a levantar a casa de Davi. Quando Jesus voltar em sua glória, nós reinaremos 1000 anos com Cristo na terra no milênio. Leia e estude Zacarias 14. A palavra de Deus fala que todas as nações irão. Eu gosto muito daquele louvor. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Após a segunda vinda gloriosa de Jesus, 1000 anos nessa terra, cada nação do mundo, dos 5 continentes da terra, elas irão a Jerusalém para adoração na festa dos tabernáculos ou das cabanas. E nós estaremos com o Senhor reinando com Ele 1000 anos, aleluia. E sabe qual que é a casa que vai ser levantada? A casa de Davi. Se você ler o profeta Isaías, do capítulo 61 a 65, vai falar que o rei Davi vai voltar a ministrar louvor. Eu vi a nossa irmã ministrando louvor aqui, junto com os back vocals, os músicos. Pensou o rei Davi, pastor Wilson, ministrando louvor? E toda a igreja, nós já em corpos glorificados, aleluia. E o restante das nações, as nações que não forem de ano em ano, Deus não vai mandar sobre ela a chuva, a bênção. Mas as nações que forem, lá estará ele de novo, aquele homem ruivo, cantando um salmo, adorando ao Senhor, junto com a igreja, porque Deus prometeu que ele vai levantar a casa de Davi. Mas agora eu vou entrar do meio para o final da mensagem, e Deus tem uma mensagem forte aos nossos corações. Nós vamos compreender melhor o porquê que Deus está falando isso conosco. Tudo isso aqui que eu preguei, irmãos, até o prezado momento, foi no início do reinado de Davi. E já no início, Davi, ele vai compor um salmo. Volte comigo para o livro dos Salmos. Eu caminho do meio para o final da pregação, respeitando o horário que o pastor me passou. Salmo capítulo 27. Versículo 4. Meu Deus. Aleluia. Salmo 27, verso 4. Você vai ver que é um salmo de Davi. Olha o que Davi vai falar no verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia. Segure aí. Caminho do meio para o final. Igreja, imagine agora o rei Davi com coroa na cabeça, cetro em sua mão, taça de vinho na outra, todo um grande exército ao seu dispor. Ele olhava para cima, ele tinha a bênção de Deus, porque lá em 2 Samuel capítulo 8, 16, vai falar que Deus dava vitória a Davi onde quer que ele ia. No norte contra os sírios, no oeste contra os filisteus, no leste contra os moabitas e no sul contra os edomitas. Deus dava vitória a Davi onde quer que ele ia. Pense num rei abençoado. Então no início do seu reinado ele vai fazer um pedido. Esse é um pedido que quase, é pouquíssimos que pedem em janeiro. As igrejas no mês de janeiro, elas fazem o quê? Não só a quadrangular, mas todas as igrejas cristãs, co-irmãs da quadrangular. Povo de Deus, o que eles fazem? Janeiro profético, 12 dias de clamor,
projeto de vida. E os amados irmãos perceberam quais são os pedidos? Pedido para a minha saúde. Não está errado pedir pela saúde. Pedido pelo casamento, pela vida sentimental, pela vida financeira, pela empresa, pelos filhos. Pedido de realizar um sonho, de uma faculdade, de uma viagem internacional. Só que Davi surpreende. Ele vai pedir uma coisa que quase ninguém pede. Ele vai falar assim, ó. Uma coisa pedi ao Senhor. Olha o esforço dele. E a buscarei. O quê? Para que eu possa morar na casa de Deus. Todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor no seu templo. E para aprender no seu templo. Irmãos, nós deixamos para trás, com a graça de Deus, 2 anos muito difíceis. 2020 e 2021. Um tempo de isolamento, de fica em casa, aonde perdemos entes queridos, irmãos nossos que já estão com o Senhor. E quantos nesse tempo que desanimaram da igreja? Eu acredito que não é só na igreja que eu sou pastor. Todos os pastores amigos que eu converso, irmãos que eram piedosos na fé, tomavam santa ceia, dizimistas, ofertantes, ganhadores de almas, que trabalhavam na casa do Senhor, muitos deles desanimaram, estão nas casas, e voltaram para a igreja devagar, quase parando. Vem um domingo, falta 2 domingos. Davi, no início do seu reinado, ele vai pedir que ele queria morar na casa de Deus. Então aqui a gente pode pensar assim, no começo tudo é lindo. No começo tudo é bonito. No começo tem aquela energia. Agora, e com o passar do tempo? Eu vou mostrar para a igreja, para a gente entender a mensagem no final agora. Vai passar o tempo para Davi. Davi está com 30 anos, fez o tabernáculo, já preguei para vocês, 24 horas de adoração. Ele gostou tanto que ele falou, Deus, eu quero estar aqui todo dia. Por isso eu peço para o Senhor e vou buscar. Eu quero estar todo dia. Tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí vai ter culto de novo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Você já deve estar enxergando, porque a igreja aqui é uma igreja inteligente e que tem a sabedoria de Deus na vida. Os irmãos já estão enxergando que a tônica dessa pregação é a casa de Deus. Até o final dessa pregação a gente vai ver algumas revelações. Mas o tempo vai passar. 25 anos depois. Esse é o problema. O tempo passa e muitos desanimam. Não é assim? No começo da conversão, não perdia culto. Podia estar chovendo, podia estar no outono, no inverno, na primavera. Mas passou 10 anos de caminhada com Jesus, passou 15 anos, passou 20 anos. Em dezembro agora completou 25 anos que eu me batizei, eu com a minha esposa. Nos batizamos no mesmo dia. O problema é o tempo, irmãos. E nós estamos vivendo dias trabalhosos. São dias difíceis na terra. O amor de muitos está se esfriando. É um tempo de apostasia. É um tempo em que já não se tem mais aquele temor a Deus como antes. É um tempo em que muitos da igreja desaprenderam a chegar na casa de Deus. E a primeira coisa para fazer é dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Então vamos ver, passou o tempo. E vamos ver qual foi o posicionamento do rei Davi. Eu vou para a última parte aqui da pregação. Volta comigo para o Salmo 84. Aleluia. Olha o que vai declarar aqui no versículo 1. 25 anos depois daquela oração, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha agora quando entra no versículo 1. E você que entender, já glorifique e adore ao Senhor. O Salmo 84, 1. Davi vai falar assim, ó. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A palavra amáveis vem de amor. 25 anos depois, Davi entrava no tabernáculo e falava, quão amáveis são os seus tabernáculos. Davi continuou amando a casa de Deus. Guarde essa mensagem no seu coração, querido. Continue amando a casa de Deus. Talvez o diabo se levantou contra a sua vida para você desanimar de vir à igreja, de vir à casa de Deus. Olha Deus falando com você. Continue amando a casa de Deus. Mas vamos ver aqui Davi, a expressão dele. Veja no versículo 2.
A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aqui nós podemos ver Davi mostrando o seu desejo pela casa de Deus, a paixão dele pela casa de Deus, a fome por Deus, a sede por Deus. Davi anelava, ele desejava, ele era apaixonado não apenas pela casa do Senhor, mas pelo Deus da casa. Aleluia. Continue amando, continue desejando. Vou trazer para mim. Continuemos a amar a casa de Deus. Continuemos a desejar a casa de Deus. Eu cheguei aqui pouco antes de 19h30 e tinha poucas pessoas na igreja. E pastor se preocupa. Eu vi a preocupação do pastor e da pastora, que o povo não chegava. Mas no meio do louvor eu olhei que foi chegando os irmãos, chegando famílias e casais, e o Espírito testificava no meu coração e falava: meu servo Fábio, aqui está um povo que está adentrando pela minha casa, pela casa do Senhor, pela Betel, aleluia, a casa de Deus. Aqui está entrando um povo nessa noite para prestar um culto ao meu nome. Esse povo continua amando os meus tabernáculos, esse povo continua sendo desejoso pelos meus átrios, aleluia. Nós não iremos perder isso, igreja. Nós não iremos perder isso, aleluia. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor. A minha alma anela pelos teus átrios. A minha alma tem fome pelo Deus vivo, aleluia. Mas olha uma terceira lição de Davi, o tempo passou. Eu já não estou falando do Davi lá, novinho, que fez o tabernáculo, é 25 anos depois. E olha ele aqui, ó, Salmo 84, versículo 10, leia comigo. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Primeira lição, ele amava. Segunda, ele desejava. Terceira, ele valorizava. Isso é muito forte. Ele vai falar para mim, mas vale um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Pensou quem está agora internado numa UTI? Pensou quem está agora num hospital? Recebendo orações? E nós aqui na casa do Senhor. Quantas pessoas que já não passam mais a virada na casa de Deus? Eu sei que há exceções, às vezes tem famílias que já têm uma tradição de passar com a família, ou recebe parentes de outra cidade, ou viajam. Mas é uma minoria. Mas a maioria, irmãos, nos últimos 10 anos, já não tem passado mais a virada na casa de Deus. E eu aprendi uma coisa: quem passa a virada na casa de Deus, ou na sua casa, se você orou antes da meia-noite, quem passa a virada de joelhos, certamente vai ter todo um ano em pé. Davi valorizava. E dentro dessa mensagem que eu já caminho para o fim, o Espírito Santo fala ao meu coração: irmãos, valorize essa igreja local. Eu sei que tem outras quadrangulares aqui em Capão Bonito, eu acompanho pelas redes sociais, igrejas que estão crescendo muito, que Deus abençoe cada pastor e pastora. Eu sei que há outros ministérios aqui na cidade, que Deus abençoe o povo do Senhor. Mas para você que é membro dessa igreja, você que congrega nessa igreja, que na sua vida, aleluia, você coloque em prática o Salmo 52, versículo 8, que também é um salmo que vai dizer: eu sou como uma oliveira verde na casa do meu Deus. Valorize a casa de Deus. Floresça onde você foi plantado. Salmo 92, 13. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Deus está falando para vocês: valorizem essa igreja. Olha que igreja linda. Olha aqui essa nave da igreja tão grande. Essas cadeiras bonitas. Olha lá aquela galeria. Olha aqui esse altar, esse púlpito. Olha aqui do lado o estacionamento. Essa igreja é grande. Ela é um baluarte. Você vem pela rua Mato Grosso, você enxerga esse monumento. Valorize essa igreja. Mas Jesus, em Apocalipse capítulo 2 e 3, ele vai falar para as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para cada igreja Jesus fala: escreve ao anjo da igreja. Porque a igreja não é só o prédio. Eu sei que a igreja somos nós. Mas perceba que Jesus não vai pular
Jesus não vai falar diretamente com um membro, com um obreiro, com um pastor auxiliar. Jesus, ele vai mandar a mensagem primeiro para o anjo. E está aqui o anjo da igreja. Quando eu vejo, leia na tua casa Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas. A primeira palavra que Cristo dirige é, escreve ao anjo. Jesus estava valorizando o anjo. Valorize o anjo da igreja. É um senhor, é uma senhora, vencedores. Criar os filhos no caminho do Senhor. 2 filhos que são militares, vencedores na vida. Eles têm noras, têm netos. São vencedores, irmãos. Valorize. Às vezes você valoriza aquele que você nem conhece porque fala bonito, porque é mais novo. Você não sabe da vida dele. De repente prega bonito aqui, mas lá fora tem uma vida pregressa, uma vida depravada. Davi valorizava a casa de Deus. Valorize a casa, a igreja, cuide dessa igreja, contribua com ela, com dízimos e ofertas, venha na faxina, mesmo que você não seja diácono, diaconisa, cuide da igreja, mas cuide dos pastores também. Daqui a pouco eu vou voltar embora para minha casa, mas eu tenho certeza que quando eu voltar, eu vou saber que a primeira quadrangular de Capão Bonito, ela tem cuidado dos meus pastores amigos, pastor Wilson Garcia e da pastora Ivete. Se é verdade, isso dá um amém, um glória a Deus agora. E eu vou terminar agora, porque eu sei que todo mundo aqui precisa de uma bênção, de uma nova história. Depois de tudo isso, vamos ver o porquê que o tema é abençoados aqueles que habitam em tua casa. Eu sei que muitos irmãos aqui vieram, eu vim buscar uma bênção, eu vim buscar uma resposta, eu vim buscar uma direção. E eu vou finalizar mostrando para os irmãos aqui os últimos versículos. Não precisa abrir, que você está no Salmo 84, não abra, que eu só vou citar novamente o versículo, o capítulo 27 aqui de Salmos, apenas ouça. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha o 5. Quem está preparado para as bênçãos agora no final? Olha o 5. Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, ou seja, na casa de Deus, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia. Abra suas 2 mãos em posição de receber. É profético para a sua vida agora. Aqueles que habitam na casa de Deus, aqueles que amam estar na casa de Deus, no dia da adversidade, quem avisa amigo é. Nem todos os dias são dia de vitórias e bênçãos, mas no dia da adversidade, o Senhor nos esconderá. Receba sobre a sua vida, em nome de Jesus, proteção e livramento da parte de Deus. Agora o Salmo 84. Eu vou para os últimos versículos. Olha o verso 3. Salmo 84, 3. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. A palavra aqui até o pardal no hebraico original significa graça de Deus. Quando Davi fala até o pardal, e o pardal naquele contexto judaico era um pássaro desprezível. Ninguém comprava pardais. O que comprava era muito baratinho. Mas Davi estava falando assim, até aquilo que não tem valor encontrou lugar na casa de Deus. Eu não sei da tua vida, mas quem sabe um dia alguém falou que você não tinha valor, que você era a pior pessoa da sua família. As pessoas te desprezavam, mas o Senhor te chamou e você está na casa dele hoje. Sabe o que é isso? Graça de Deus. É a graça de Deus sobre nós. Quem recebe essa graça? O Senhor está renovando essa graça sobre essa igreja. O Senhor está renovando a graça dele sobre nossas vidas, aleluia. Mas ele vai citar aqui um outro pássaro, até a andorinha. Andorinha, ela tem uma característica de liberdade, de ser livre. Free, livre. Liberdade. Quando Davi olhava para a andorinha, ele falava, olha só a liberdade que ela tem. É na casa de Deus que você vai ter a libertação. A libertação dos vícios, a libertação da depressão, a libertação da síndrome do pânico, a libertação do síndrome de burnout, a libertação das doenças, a libertação da pornografia, a libertação do passado, para viver uma boa história, uma nova história, é na casa de Deus. Quem recebe essa graça? Olha aí as bênçãos chegando no final, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Mas agora o penúltimo versículo, Salmo 84, versículo 4. Penúltimo versículo. E eu gostaria que, se possível, se os músicos aqui, acredito que saibam, mas se não souberem não tem problema. Se possível, eu queria louvar depois da pregação o louvor Bem-aventurado, que a Aline Barros canta. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Se for possível, se não for, a gente canta um outro louvor. Mas vejam aqui, Salmo 84, verso 4. Olha agora. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, aleluia. Agora o versículo 11 para eu terminar. Leia o verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Pode fechar a sua Bíblia, eu vou concluir agora. A última bênção daqueles que habitam na casa. Abençoados que habitam em tua casa. Já recebemos proteção, livramento, graça. Só que olha para o pastor aqui fazer um favor. O versículo 4 vai falar: abençoados os que habitam em tua casa. Você já está abençoado. Aleluia. Abra suas mãos pela última vez. Deixa eu melhorar aqui. O pregador, ele faz um trabalho, eu quero dar o melhor para Deus. Deixa eu melhorar aqui, ó. Você com as mãos abertas. Alguma área da sua vida agora, você leu comigo no verso 11, que aqueles que habitam na casa de Deus, verso 4. No verso 11 vai falar que o nosso Deus não negará bem algum. Meu Deus do céu. Essa palavra não é para quem está na casa assistindo agora lá, Verdades Secretas, novela da Globo, não. Essa palavra é para quem habita na casa de Deus. É você que veio nessa chuva. É para você que vai estar voltando amanhã, quarta-feira. É para você que vai estar aqui na casa do Senhor. Habitar, a palavra habitar significa permanecer. Você não é visita na tua casa, você não pernoita na tua casa, você faz pernoite em hotel. Na tua casa você reside, você faz habitação. Então a palavra diz, bem-aventurados que habitam, aqueles que permanecem na tua casa, eles serão abençoados. Qual bênção? Deus não negará bem algum àqueles que habitam na casa dele. As palmas aplaudem e glorificam o nome do Senhor Jesus. Coloque-se em pé no seu lugar. Aleluia. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Declarem comigo em alto e bom som. Digam comigo, igreja, abençoados. Agora dá uma olhada para a igreja assim, fala, os que habitam em tua casa. Só vocês, no 3 vocês vão falar, abençoados. Daí você dá uma olhada assim para a igreja, os que habitam em tua casa. Vai lá, é 1, é 2, é 3. Abençoados, os que habitam em tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Posso cantar um louvor, pastor? Posso cantar? Eu já vou devolver o microfone para o senhor. Aleluia. Dá para cantar esse louvor? Aleluia. Aleluia. Não tem problema. Glória a Deus, a gente canta outro louvor aqui. Aquele Agnus Dei. Aleluia. Vamos louvar. Enquanto a música vai solando, levante as mãos para os céus, vamos orar. Ó grande Deus e poderoso Pai Celestial, graças nós te damos, ó Senhor, na beleza da tua santidade. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Deus. Aleluia, Senhor Deus. Eu levanto minhas mãos para abençoar a primeira quadrangular aqui de Capão Bonito. Senhor Deus, que toda sorte de bênçãos espirituais e materiais estejam sobre a vida do teu povo, Senhor Jesus. Que o cálice deles transbordem em 2022, o ano de uma nova história. Aleluia. Os abençoe grandemente no nome de Jesus. Quem recebe essa oração, diga amém. Amém. Aleluia. Eu agradeço a rica oportunidade. As palmas louvam ao Senhor Jesus. E eu volto a palavra com o pastor.
Amém? Você já foi abençoado? Você está na casa do Senhor, quem está na casa do Senhor é abençoado, né? Bom seria se pudéssemos estar todos os dias na casa do Senhor. Todos os dias. E tem gente que acha 2 cultos da semana é muito. É terrível isso, não? Ah, Jesus. Eu quero que você agora pegue o seu projeto de vida. Aquele que tem o seu projeto de vida, o pastor agora vai orar pelo seu projeto de vida. Eu acredito que tem muita gente que tem projetos, como o pastor disse, né? Uma casa, um carro, um projeto. Eu não escrevi meu projeto de vida. Que o meu projeto de vida é viver com vocês, é servir vocês. E sabe qual foi o projeto de vida que Ivete fez? Eu vou ler. Eu estou segurando o projeto da pastora Ivete. Que Deus possa fazer com que todos sejam um.